Toda vez que você faz um ato de serviço, Jesus diz que você fez isso a mim. Ore todos os dias. Senhor, abra meus olhos para representar Jesus hoje. E hoje você deve servir, porque você não sabe se terá amanhã. Faça disso um estilo de vida, um hábito diário. Então vamos voltar à economia. Apocalipse 18:21 diz que a Babilônia cai como uma pedra. Toda vez que ele fala sobre a queda da Babilônia, ele fala sobre a Babilônia moral e outras coisas. Mas este versículo, em grego, fala sobre a economia da Babilônia. E é uma pedra de moinho, o que significa uma grande pedra. Diz que o anjo lançou uma pedra na água e disse, assim cairá a Babilônia. E em grego diz com tanta violência, e é traduzido em grego com tanta velocidade, como é uma pedra de moinho descendo na água, tipo, ou bum. Pessoal, isso significa que quando a economia vai cair, não vai cair lentamente. Em um dia, ela desaparece. Deixe-me explicar. Na Romênia, após a Revolução, minha esposa e eu tínhamos cerca de 70 mil economizados, o que era muito dinheiro quando o salário era 64 por mês. 64 por mês. E nós tínhamos cerca de 70 mil economizados. Quando a economia caiu por causa da Revolução, no dia seguinte, queríamos ir comprar algo. E tudo o que pudemos comprar foi uma cadeira, literalmente. Minha esposa analisou, dissemos apenas uma cadeira. Não conseguimos comprar uma casa. Antes, você podia comprar um apartamento inteiro por 6 mil. Você podia comprar uma casa por 25 mil. Nós tínhamos 70 mil. Poderíamos comprar 3 casas à vista. Uma noite e no dia seguinte você poderia comprar uma cadeira. Ouça com atenção. Quando a economia cai, o dinheiro que você é tão ganancioso e não usou, você perde. Você não poderá usá-lo mais, como na Grécia, onde os bancos fecharam porque ninguém sabe o valor do dinheiro, pois o dinheiro desvalorizou. Então eles vão aos bancos e são aprovados para 300 por dia. E no dia seguinte precisam de aprovação novamente. Na Argentina, 50 dólares por dia quando a crise chegou. Você não conseguirá retirar seu dinheiro, você precisa de aprovação para retirar seu dinheiro do banco. Não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. É melhor você se concentrar no céu. Não planeje para aqui. Se você quer ir para lá, planeje para lá. Dinheiro para tempos de emergência? Bem, este é o tempo de emergência. Você me acompanha? Não sei se você gosta, mas não me importo. Diz que seu ouro vai enferrujar em Tiago 5. E a palavra em grego se refere a dinheiro, não a ouro. Foi assim que eles compraram, era ouro. Bem, hoje o dinheiro não tem mais valor. Eles imprimem tanto dinheiro que ninguém sabe o valor. O número M3 não é divulgado desde 2006. O Congresso decidiu em 2006 não liberar o número M3. Para aqueles que não sabem, é M0, M1, M2, M3. E você tem o que você tem? MIS é o dinheiro em caixa. E em poupança e assim por diante. Ok, M1. O que é M1? Quem sabe? São os recursos que você tem, M2. O que é M2? São os serviços, o trabalho que você tem. E M3 é a relação entre esses. E o dinheiro, o papel que você tem, deve ser maior ou igual a M0, M1 e M2. Senão você tem inflação quando não tem como cobrir seu dinheiro. Você tem mais dinheiro do que recursos e serviços. Você me entende? Em 2006, a crise foi tão grande que o Congresso decidiu a propósito, nos anos 70, a América devia 50% de nossos recursos e estava endividado. Em 50% de nossos recursos, e o presidente do Federal Reserve falou para a América e disse, se apertarmos nosso cinto e não pegarmos mais empréstimos, mas vivermos com o que temos e começarmos a pagar nossa dívida, há uma chance de recuperação. Caso contrário, em 30 a 35 anos a partir de agora, iremos colapsar. 35 anos depois, em 2006, eles decidiram que a América não era 50-0 e 50 em dívida, mas a América era 90% dos nossos recursos em dívida e 10% que devemos. E eles não podiam pagar. Então, decidiram imprimir dinheiro sem medida. Apenas imprimir dinheiro. No ano passado, estávamos 98% endividados e ainda possuíamos 2% de nossos recursos. Mas os 2% que possuímos não são suficientes para pagar os juros da dívida. Não sei se você me acompanha. Eu poderia te dar números da Europa. A Itália, endividada, 137%. Grécia, endividada, 142%. Espanha, endividada, 122%. Eu os tenho no papel. Basicamente, se você vender toda a Grécia, tudo, o país inteiro, não consegue pagar nem metade da dívida. Eles estão acabados. E quando a América for cair, é como um Titanic. É uma economia global. Tudo vai cair. O mundo todo. Você me segue. Bem, não vou falar mais sobre economia, mas isso é o que eu acredito. Toda profecia é repetida na Bíblia 2 ou 3 vezes. Por exemplo, Elias, Elias e depois João Batista. E então, por último, a igreja. Dê a mensagem. A profecia repetida. A profecia sobre a queda de Jerusalém repetida. Na queda de Jerusalém, no fim do mundo. Bem, pode ser o mesmo com a crise e a economia e tudo mais. Ela caiu em 2008 para nos preparar. E então Deus nos deu um aviso. Ele vai cair novamente. Colapsar totalmente. Colapsar totalmente. E aqueles que não correrem para as montanhas vão morrer. Pessoal, vamos terminar. Vamos tentar terminar. Enquanto Deus me der poder para falar ao nosso povo, continuarei a convocar os pais a deixarem as cidades e irem para o campo. Quando a economia colapsar e o dinheiro não tiver valor e você não puder usar seu dinheiro, se fosse uma pessoa secular aqui, eu diria para comprar ouro, comprar propriedades, ter um jardim, mas somos cristãos. Eu digo para investir no céu. E eu digo para se mudar para o campo. E é isso que a Bíblia diz. Deixe Jerusalém. E Illinois diz para se mudar para o campo, ter um jardim. Não dependa de dinheiro, não dependa de supermercados. Tem alguns tomates no jardim e algumas pimentas. Não vá para a Judy. Você me segue, ok. Cristo está à porta. Isso é o que eu digo ao nosso povo. Não considere a privação quando você for chamado a deixar as cidades. Os crentes estão vivendo agora nas cidades, mas chega o momento em que eles precisam se mudar para o campo para salvar seus filhos da ruína. Tempos difíceis estão à nossa frente. Os juízos de Deus estão espalhados pela terra. Calamidades se sucedem rapidamente. Em breve, Deus se levantará em favor do nosso povo. Está chegando.
Pessoal, eu sei que não é confortável, mas acredite em mim, não vai ser confortável do outro jeito também. E os últimos 2 sinais, quero dizer, na verdade o último, o evangelho será pregado a todo o mundo. Esta é a melhor coisa. Você sabe, coisas podem acontecer, mas à medida que o reino de Satanás avança, o reino de Deus também avança. Louvado seja o Senhor por isso. Escutem, pessoal, o método de Cristo é o único que dará verdadeiro sucesso. E sabemos disso. Sabemos qual é esse método. É o que fazemos hoje e amanhã. Fomos chamados para amar as pessoas. Não somos chamados para ir e dizer a eles que se não guardarem o sábado, vão perecer. E se não acreditarem que os mortos dormem, vão perecer. Somos chamados a fazer como Cristo. Ir e alimentá-los, ir e amá-los, ir e orar por eles, ir e visitá-los, ir e ouvir. Você não pode ajudar, mas pode ouvir e orar. E à medida que conquista a amizade deles, quando estiverem dispostos a ouvir, diga-lhes que Jesus está voltando, que Jesus os ama e que Jesus quer salvá-los, porque isso é o que você leva para o céu. Tudo o mais vai queimar. O único tesouro que você leva para o céu é você, sua família, seus amigos. E eles virão até você e dirão, obrigado. Este é o momento, pessoal. Se houve um momento na história para servir, este é ele. Ele está satisfeito. Não fale sobre isso. As pessoas vêm até mim e dizem, você sabe, pastor, eu não tenho dom, eu não tenho treinamento. Se Deus usou um jumento e um endemoninhado, certamente ele pode usar você. Deus não chama os qualificados, ele qualifica os chamados. Não se baseia em quem você é, baseia-se nele. Não olhe para si mesmo, olhe para Cristo. Ouça, ele se agrada quando fazem as maiores exigências sobre ele. Eles podem esperar grandes coisas se orarem e tiverem fé. Não olhe para si mesmo. Diga, Senhor, me dê 1000. Sim, eu sei que é louco para nós, mas Deus não fica ofendido quando oramos pequenas orações, porque ele é um Deus grande. Ore grandes orações e vá. E, se você se esforçar, ele abençoará o esforço. Mas se você não se esforçar, não há nada para abençoar. Você precisa trabalhar algo para que ele tenha algo para abençoar. Os trabalhadores de Cristo nunca devem pensar, muito menos falar sobre fracasso. O Senhor Jesus é nossa eficiência. Você entende? Não há limite em sua plenitude. Baseie-se nele. É isso que está nos trabalhadores do Evangelho. Quando nos entregamos completamente a Deus, ok. Quando nos entregamos completamente a Deus e siga suas direções, ele se torna responsável por sua realização. Não é algo. Ele se torna como. Que promessa? Vá e eu estarei com você. Eu me faço responsável. Você vencerá. Que eles vão? Pessoal, Jesus está voltando em breve. E nós acreditamos que ele está voltando. E a Bíblia diz que ele está voltando. E Paulo diz que ele está vindo em breve. E Pedro diz para vigiar, ele está vindo. E João diz para vigiar, ele está vindo. E Jesus diz, eu estou vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Se você é um adventista e acredita nisso, precisa se preparar. E você não deve procurar problemas por economia, por crise. Você não deve se assustar, entrar em pânico, perder a cabeça e desmaiar ao ouvir toda essa confusão. Você deve olhar para o céu. Levante suas cabeças. Quando você vê todas essas coisas acontecendo, levante suas mãos, suas cabeças. Você me segue e diga, este é meu Deus. Eu estive esperando por ele, finalmente. Não se concentre nos problemas, concentre-se em Jesus. Quando as coisas acontecem, não são más notícias, são boas notícias. Finalmente está aqui, acontece, vamos para casa, feito eternidade. É hora de ir para casa. Você acha que vai ser difícil? Sim. Mas você acha que vai ser fácil para os outros lá fora? Não. Eu prefiro passar por provações com Jesus do que ir sozinho. Vá. Preparar. Não deixem que seus corações fiquem perturbados. Creiam em Deus e creiam em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. E voltarei novamente. E receba-a para mim, para que onde eu estou vocês possam estar. E então, quando ele vier, diremos, este é o nosso Deus. Estamos esperando por ele. Este é o Senhor. Estamos esperando por ele. Ficaremos alegres e nos regozijaremos em sua salvação. Então, pessoal, ao encerrar hoje, Deus está chamando esta igreja. A propósito, eu tinha aqui algumas histórias, não vou contá-las. Há um grupo de protestantes que se reuniu em Atlanta no ano passado. E eles decidiram que farão filmes religiosos e os disponibilizarão gratuitamente para preparar as pessoas. Não é legal? Sim, isso é maravilhoso. Há um pastor que falou em um país diferente para 250 pastores batistas. E o presidente daquela igreja naquele país, não vou te dar nomes, eu conheço os nomes, eu o conheço, somos amigos. Ele me contou a história. O presidente daquela igreja disse, você poderia falar conosco? E ele disse, bem, se eu falar, você pode não gostar do assunto. Apenas fale. De qualquer forma, precisamos de um palestrante. E você sabe muito. E gostamos de como você fala. E ele falou sobre a segunda vinda. E ao falar sobre a segunda vinda, ele disse que não vai haver arrebatamento. Todo olho o verá. E então ele falou sobre a ressurreição. Quando Jesus voltar, haverá uma ressurreição. Então as pessoas, o que elas fazem quando morrem? Elas vão dormir. Então ele diz, onde está Abraão? E todos estão dormindo. Onde está Davi? Dormindo. Pergunta, onde está Enoque? Dizem que está dormindo. Estão errados. Enoque está no céu. Segue. E então ele falou sobre o sábado. E então ele falou um por um. E quando ele terminou, o tradutor disse, venha, venha. Se isso é real, se isso é bíblico, essa é a melhor notícia que eu vi. Meu filho era um dependente químico e estava na prostituição. E ele morreu por causa das drogas. Minha esposa e eu nunca dormimos desde então, pois sabemos que ele está queimando e queimando por toda a eternidade. E eu não consigo amar mais o meu Deus, pois ele não está permitindo que Deus torture meu filho. E, quando você deu esta mensagem, se isso é real, e meu filho está dormindo, e ele vai morrer em um segundo, eu tenho paz sobre isso. E então ele diz, há uma igreja adventista do 7º dia ao meu lado, bem ali, vizinha. Eles acreditam no que você acredita. Sim, porque eles não nos dizem. Pessoal, porque eles não nos dizem. Ele disse, bem, eu peço perdão por eles.
Poderia ser que nos importamos demais com nós mesmos. Estamos muito ocupados. Satanás nos mantém distraídos. Poderia ser que dizemos que amamos Jesus e amamos as pessoas, mas amamos a nós mesmos. Poderia ser que ficássemos muito surpresos quando Jesus voltar. É hora de servir. É hora de amar. Ouça, que bênção que podemos ir juntos e alimentar as pessoas. Não muitas igrejas fazem isso. Que bênção que podemos ir juntos e limpar o parque. Sim, em vez de ficar em casa e fazer algo, vá lá e faça algo diferente por um segundo. Que bênção que podemos ter evangelismo. E podemos dar livros. E podemos ter trabalhadores bíblicos. E você me acompanha. E dar estudos bíblicos. E que bênção. Não diga muita coisa acontecendo, estou cansado. Use isso. Você não precisa fazer tudo. Use os dons que Deus lhe deu. Qualquer dom que Deus lhe deu. Mas use isso. Senão você o perde. E chega o momento em que você não usará mais. Há um grupo na Polônia de jovens, adventistas do sétimo dia. Quando o Papa visitou a Polônia, eles imprimiram um livro chamado Escute, Ensinamentos Favoritos do Santo Padre. Você sabe qual livro eles imprimiram? Lições de Objetos de Cristo. E você sabe quem comprou? As lojas católicas. E elas venderam por 2 anos até que alguém o comprou. Era um livro de Illinois. E então eles o retiraram das lojas. Isso foi engenhoso. Eu adoro. Sim, Deus está chamando